conversar, Olha, Sérgio. só para te dizer que tá chegando o brother do Lula, olha. Adivinha? O Javier Milei. Não, tá chegando o Macron. O Macron. Tá chegando o Macron, Emmanuel Macron. Eu disse, brother, eu achei que pudesse ser ironia, pudesse ser o Pode ser Javier uma Milei. ironia, não foi uma ironia. Não. Vamos ver agora. Eles que têm uma proximidade muito grande, né? O presidente Lula, o presidente Macron. A gente viu isso nas fotos da Amazônia. Da Amazônia. Exatamente. E assim, e mesmo naqueles assuntos que não são consenso entre os dois, que é o caso desse possível acordo, que não deve sair tão logo. Muito difícil. Muito difícil, mas no caso do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que a França, principalmente ela, contrária, o presidente Lula sempre buscou, vou conversar com meu amigo, vou falar, podemos chegar como você disse, se não der, não deu, e aí a gente segue com outros tipos de parcerias em outros temas que não esse acordo do Mercosul. Mas o fato é que sempre o Macron, ele tem sim um aliado importante do presidente Lula. Eu estou muito curiosa, Sérgio, para o momento em que vai ser a chegada de Javier Milei e desse encontro. Oi? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui olha, o Macron está numa corridinha para encontrar o Lula. Quero encontrar o Lula logo. A leitura corporal é essa, Natália? Olha aí. Abraço, sorrisos. Esse encontro, é bom a gente dizer que essa fase, né, da solenidade dura mais ou menos 1h05. E aí ele está ali conversando, né? Cumprimentou. Vocês veem que ali ao lado do presidente tem um tradutor, né? Exato. Assim, esse, no caso, é o tradutor de francês. Tem o Sérgio, que está ali atrás, que é o tradutor de inglês. Está sempre com o presidente. Agora chegou ali a primeira-dama Janja, que também, né, muito próxima. Ela esteve reunida antes do encontro da cúpula com a prefeita, né, de Paris. A Anne Hidalgo. Teve esse encontro e inclusive fez uma postagem nas próprias redes sociais da primeira-dama dizendo que Anne Hidalgo era uma amiga, muito próxima, né? Então há uma relação muito próxima do governo brasileiro com o governo de Emmanuel Macron. O Xi Jinping é todo seu, Murilo. Xi Jinping, que é o presidente da segunda maior economia do mundo, é um líder que se empoderou muito, mudou a constituição da China para ficar mais tempo no poder. E assim, né, Sérgio, vale ressaltar que depois da vitória de Trump, ele começou com ações, tanto é que antes de chegar no Brasil, ele escreveu artigos em jornais brasileiros, já falando sobre a importância da parceria com o Brasil, já querendo colocar o bloco dele na rua, no sentido, Trump, você vai querer mudar, criar barreiras comerciais, nós estamos aqui e ele fazendo cada vez mais isso, inclusive com essa agenda lá em Brasília com o presidente Lula. Ele que acabou de inaugurar um porto gigantesco no Peru, né? Um porto que pode ter um papel essencial aí para mudar essa rota de comércio América Latina. E vale ressaltar que no caso da China tem um desafio também econômico, porque as projeções econômicas que eles faziam lá para o país, de crescimento, a população, né, o anseio da população, não está acontecendo da forma que se esperava, mas ele é da tese de que prefere um crescimento, mesmo que menor do que o estabelecido, mas que ele seja contínuo, né, para não gerar graves crises numa população de mais de 1 bilhão de habitantes. Impressiona também, né, a delegação chinesa, né, a quantidade de pessoas aqui no G20, de imprensa chinesa, eles vêm inclusive com manifestantes na porta do G20, né, com apoiadores de Xi Jinping. Apoiadores convidados, gentilmente convidados pela Embaixada da China para homenagear o Xi Jinping, né? E aí eu quero falar uma questão nessa pauta sobre a questão de gênero, que a China acaba sendo, e nos últimos 20 anos foi, alguém que sempre, quando a economia aperta, qual a mão de obra que eles mexem com a mão de obra feminina? A mulher lá pode ou não trabalhar de acordo com a condição econômica do país naquele momento. Já aconteceu de restringir, depois liberar quando precisou de mão de obra para a construção civil. Então, a gente percebe que essas questões de gênero, apesar de ser bandeiras do governo brasileiro, até com esses aliados, não é simples de tratar. Porque a China, essa proximidade aqui, né, por uma questão ideológica, mas tem várias restrições a comportamento, a existência, né, do ser feminino. Então é bom a gente dizer isso também no caso de Xi Jinping. A gente está aqui de olho, Javier Milei. Brasília pode dar o toque na gente quando Estados Unidos chegarem outros líderes aí, um carro Joe Biden do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegando ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
Joe, que seria José no Brasil, é isso, Sérgio? Eu diria que Joseph seria José, mas Joe pode ser um diminutivo de Joseph, portanto José. Chegando aí todo o aparato que o Murilo falava nas imagens, agora ele fica bem claro, né? E é impressionante, você sabe, esses carros com os quais a comitiva norte-americana circula aqui no Rio de Janeiro são carros trazidos. Exato. São carros blindados trazidos dos Estados Unidos. Não tem essa de alugar, que nem o governo brasileiro faz. Esses carros vêm de avião, vêm naqueles aviões gigantescos. E essa é a rotina, né? É o padrão do governo dos Estados Unidos, leva esses carros. E é bom que se diga, tem umas discussões que às vezes são um pouco distorcidas sobre. São países e é necessário ter um protocolo, um decoro para a questão de segurança. É a maior economia do mundo. No caso brasileiro, sempre que se trata disso, se fala, às vezes as pessoas, mas é muito gasto. Não, existem protocolos que são necessários e importantes. De segurança, obviamente, né? O governo brasileiro, inclusive, comparado com outros países, comparado com a Turquia, Canadá, Reino Unido, países que têm mais ou menos uma economia similar à do Brasil, como a Turquia, por exemplo, o governo brasileiro tem um problema sério do avião, né? O nosso avião, o avião que transporta não só o presidente Lula, mas qualquer presidente que tiver aí, é um avião que não tem autonomia, por exemplo. Que na volta do México eles passaram por um susto, né? Passaram por um susto, passaram por um perrengue. Eu estive lá no México acompanhando a visita do presidente Lula. Realmente foi um perrengue e agora a aquisição de um novo avião está sendo discutida e deve acontecer sim, apesar das críticas dos opositores do presidente. Vai escapar das críticas, a oposição vai usar isso. Mas, do ponto de vista estratégico, é algo que tem que ser levado em conta, né? Aqui, obviamente, essa aqui não é uma defesa desse gasto, mas um contexto de que é importante fazer esse tipo de avaliação também. Gente, né? E aí só para citar o que aconteceu lá na Amazônia, quando que Biden esteve lá, né, antes de vir aqui para a cúpula do G20, de novo ele virou meme na internet por causa da história de ter conversado, fez um pronunciamento com a imprensa, para a imprensa e depois voltou para a floresta. Então isso viralizou nas redes sociais, se fala muito disso agora. Joe Biden descobrindo os segredos da floresta amazônica. Exatamente. Foi uma cena curiosa, né? Inclusive, Biden vai ter que subir essa rampa, né? É uma rampa desafiadora. Vamos acompanhar aí como vai ser a chegada do presidente Joe Biden em um dos seus últimos eventos, né, como presidente dos Estados Unidos. Talvez o evento mais importante que ele terá antes de deixar a presidência da República. E aí o Biden é um exemplo que o governo brasileiro, os assessores do presidente Lula, eles acompanham atentamente o que acontece por lá, porque tem a questão, por exemplo, de econômica lá, o que pegou muito foi a inflação, agora na eleição a gente viu, e que o governo lá não conseguia entender por que o desemprego, né, as taxas de desemprego estavam abaixo do que normalmente acontece, e que agora, e por que isso não refletiu no apoio da população? A inflação, com certeza, foi o principal tema que acabou derrubando, né, Kamala Harris e de Biden poder fazer o sucessor. E Biden enfrentou um desafio que o presidente Lula também tem enfrentado, né? É uma melhora nos números macro da economia, mas a percepção na população é de que a economia não reagiu. Olha só, a gente está sem a imagem do presidente Joe Biden, parece que ele passou por outro caminho, portanto vai evitar aquela rampa. Vamos confirmar essa informação ainda, mas vocês veem aí a transmissão. Nesse momento está ali o presidente Lula, a primeira-dama Janja, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, alguns diplomatas ali conversando, e nós não temos a imagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, subindo a rampa. Daqui a gente tem uma pequena visão, uma visão lateral, bem secundária, da rampa, que fica atrás do museu, um ponto onde nós jornalistas não podemos chegar. Mas vamos... Como eu disse, né? É desafiador para o Biden porque é uma rampa bastante inclinada mesmo, é uma rampa comprida, e a gente sabe, né? Não há nenhum julgamento, nenhum etarismo, mas há uma capacidade de mobilidade reduzida do presidente Joe Biden e, claro, né, se ele desviou dessa rampa para que entrasse por percorresse outro caminho, tudo bem, né? Mas a gente precisa acompanhar e, pelo jeito, é isso mesmo que aconteceu, até porque Lula e Janja e toda a equipe ali estão conversando, porque alguma coisa parece ter ocorrido depois da chegada do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Vamos acompanhar, né, Sérgio? Essa é uma questão... Aí, por enquanto, sem informações, né? Onde está o presidente Joe Biden? A gente sabe que ele chegou ao Museu de Arte Moderna do Rio
mas ainda não tem imagem do presidente Joe Biden para o cumprimento tradicional ao presidente Lula ali na chegada. É algo compreensível, porque como a gente disse, é uma rampa, né? Não é uma rampinha, é uma rampa... Ele também não passou pelos militares, né? Não seguiu esse rito de passar pelos militares, que é algo um rito que todos os outros líderes cumpriram. E aí, pelos meus cálculos de quem a gente já mostrou e quem passou enquanto a gente falava sobre outros assuntos, me parece que falta realmente, tá próximo de quase todos estarem e só falta Javier Milei mesmo, né, gente? Tem mais gente? Vamos ver. Podemos fazer uma listinha aqui, né? Vamos lá. Macron, Trudeau, né? África do Sul, esteve por aqui, Austrália, Índia e Estados Unidos. Tem imagens do presidente Joe Biden, que obviamente usou ali um outro caminho. Podemos afirmar isso agora. Evitou a rampa, né? Exatamente. E já chega ali onde está o presidente Lula e a primeira-dama Janja. Agora sim, o presidente Lula recebe. Eles que tiveram uma conversa importante ali na questão de direito dos trabalhadores, né? Assim. Exatamente. Porque também essa é uma bandeira que agora esse governo quer revigorar, digamos assim, no sentido de conseguir dialogar com esse trabalhador, que é o trabalhador que a gente tem essa discussão da jornada agora 6x1 para que ela acabe, mas no sentido de tratar o assunto do trabalho de uma forma mais contemporânea e mesmo anos 90. Olha só, o Lula está mostrou o Rio de Janeiro. Olha aí, Biden, olha só onde você veio. Eu estou aqui supondo que foi o que disse o presidente Lula, que obviamente não fala inglês, suponho que o Biden também não fala português, então eles estão se comunicando ali. Ele está sempre... O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi por um outro caminho mesmo, né? Pegou ali um elevador para chegar ao segundo andar e encontrar o presidente Lula aqui no Museu de Arte Moderna, é isso. Informação de bastidor aí do Murilo Fagundes. Olha aí, é o próprio. Olha aí. A gente estava na dúvida. Nesse momento, vamos ver o cumprimento, Natália. Expectativa. Natália, vamos ver. Expectativa, vai ter abraço ou só aperto de mão? É namoro ou amizade? Então, perguntaria o Silvio Santos. O que você acha que vai ser? Olha, então, eu não sei se eu sei definir o que vai ser, viu? Ele chega acompanhado da irmã dele, que tem, né, é a principal assessora dele lá no governo da Argentina. Isso gerou uma discussão, inclusive, quando ele anunciou, porque ele tinha aquela pauta da redução do Estado e etc, né, Sérgio? Mas acabou, um dos primeiros anúncios foi colocar a irmã para trabalhar com ele no gabinete. Ele traz ali algo nas mãos, uma pasta, algo assim, não? Exato, parece uma pasta. E... um presentinho para o presidente Lula, será, Natália? Será? Essa importação de gás do governo brasileiro, com certeza vai gerar alguns, não sei se milhões, mas milhares de reais, de dólares, né? Porque a negociação sempre acontece com a moeda estrangeira, então... Ele está indo bem devagar, né? Bem devagar, sem pressa nenhuma. Pois então. É uma pasta, sim, uma pasta com alguns documentos, possivelmente. E aí ele chega perto da rampa. Vai subir a rampinha. Agora eu vou te dizer, Sérgio, eu já cobri alguns eventos e assim, essa coisa de a gente ficar no cercadinho aqui me angustia um pouco, porque a gente não consegue ver, né? Normalmente a gente consegue ficar perto. E ele sobe com a irmã, né? Os outros exato. Líderes subiram sozinhos. Ele ele sobe com a irmã, que é uma ministra poderosa do governo dele. Exato. Né? E é o primeiro encontro. Uma quebra de protocolo isso seria, né? Eu acho que para podemos dizer isso, que é uma quebra de protocolo? E aí nesse contexto de ser o primeiro encontro com Lula, depois que houve ali um confronto, né, uma série de críticas de Javier Milei ao presidente Lula, e agora eu quero ver, Sérgio, vamos ver. Vai ter abraço? Olha, só aperto de mão. Cumprimento protocolar, bem protocolar. E a foto oficial. A Janja pediu para que a irmã dele ficasse ao lado dele.
A foto oficial. Eles tiram as fotos, vamos ver se vai ter outro cumprimento. Aê. Não teve outro Não cumprimento. teve abraço. Super protocolar. Super não protocolar teve, a chegada. Educado, o presidente recebeu educadamente, mas sem... É a diplomacia, isso é a diplomacia. Exatamente. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.